Muito obrigado. Continua em discussão. A palavra a doutora Thaís, pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador Paulo Edson de Macedo Pacheco, muito digno relator, excelentíssimo senhor desembargador Benjamin Acácio, nobre representante do Ministério Público, colhendo da Câmara, nobres colegas. Inicialmente, senhores, eu esclareço que o meu pedido para retirada de pauta, ele se deu apenas pela incerteza com relação ao próprio quórum e a intenção desta defesa de realizar a entrega de memoriais. Pois bem, trata-se de apelação criminal em que o meu cliente André Lipinhares, que foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta prática dos crimes de racismo, associação criminosa e 2 tentativas de homicídio. Submetido a julgamento pelo júri, senhores, foi absolvido de uma tentativa de homicídio por não ser o autor do crime, isso ficou muito claro, foi no quesito da autoria, foi negada a autoria dele. Quanto à outra tentativa de homicídio, teve sua conduta desclassificada para lesão corporal e remanesceu a condenação pelos crimes de racismo e associação. Ou seja, nós tivemos uma condenação de lesão corporal, racismo e associação. André Primário nunca antes em sua trajetória de vida havia se envolvido com qualquer processo ou mesmo ocorrência policial. E registre-se aqui que este processo que está em julgamento hoje, ele é desmembramento de uma ação penal principal em que diversas pessoas se envolveram nos mesmos fatos no centro de Curitiba, motivo que por si só, naturalmente, já causaria certa dificuldade em se individualizar condutas, conforme ficou demonstrado em plenário do júri e que acabou culminando nas consequentes absolvições. Mesmo assim, todas as provas dos autos foram uníssonas e continuam sendo no sentido de afastar André da autoria dos crimes de homicídio tentado, tanto é que foi assim que o júri entendeu. Inclusive, senhores, para ter uma ideia do grande número de pessoas envolvidas, mesmo com o desmembramento do feito, meu cliente foi julgado em plenário do júri com outros 6 réus. Ou seja, enfrentamos um julgamento pelo júri com 7 acusados, todos com defesas técnicas diferentes. Estão aqui meus colegas hoje. E esta defesa, antevendo a problemática real de se exercer a plenitude de defesa em plenário, na época, requereu ao juiz da vara que se desmembrasse o julgamento, sugerindo ainda que mantivesse o julgamento do meu cliente para aquele local e data previamente designado, mas que ao menos diminuísse o número de réus a serem julgados naquele mesmo dia. Eu não estava me furtando a responsabilidade do julgamento, muito pelo contrário, eu queria poder desempenhar a minha função de advogada de forma decente em plenário, o que é absolutamente impossível com apenas 21 minutos de fala para cada advogado. Nós tivemos que dividir o tempo previsto no código de 2 horas e meia pela pluralidade de réus, com o número de bancas de advogados, evidente. Então, acabou nos resultando em 21 minutos. Evidente que cada acusado tem o direito de constituir sua defesa técnica, assim como tem o mesmo direito de ser defendido de uma forma eficaz em plenário. Então, aqui, senhores, nós não podemos louvar um Deus da eficiência, da celeridade, no sentido de aproveitar julgamentos em massa e acabar por pisotear direitos e garantias individuais. Me parece que esse sentido de Deus da economia não tem lugar no processo penal democrático. A gente precisa olhar sempre a boa técnica processual. Como que nós vamos conseguir desempenhar uma defesa eficiente em 21 minutos? Como que nós conseguimos falar em condições de igualdade com o Ministério Público, que teve o tempo integral de 2 horas e meia para promover sua acusação? E entendo ainda assim que teve imensa dificuldade em conseguir promover em 2 horas e meia para 7 réus. Tanto é, senhores, que na época o promotor fez um parecer favorável pelo desmembramento, inclusive sugerindo que fosse dividido em julgamentos de até 4 acusados, com a finalidade de facilitar o trabalho e o regular andamento do feito. Constitucionalmente, como cláusula pétrea, claro, nós temos reconhecido a instituição do júri, desde que seja reconhecida a plenitude de defesa, não é? Isso é elementar para afirmarmos que estamos sob a égide de um Estado democrático de direito. Nós não estamos pedindo muito, não se é possível conceber uma defesa em plenário em 21 minutos, ainda mais com corréus, acusações diversas e crimes que não são de competência natural do júri e que naturalmente demandam maior tempo de explicação aos jurados. Assim, inicialmente, pugna-se pela nulidade do julgamento por flagrante, completamente flagrante, cerceamento de defesa. Com relação ao mérito, senhores, nós temos 2 importantes pontos a serem explorados. Primeiro, uma desclassificação para o crime de lesão corporal com capitulação legal equivocada. E segundo,
que merece reforma. Quanto à acusação de tentativa de homicídio, que foi desclassificada para lesão corporal, o magistrado, de forma equivocada, ele acabou por capitular a conduta, ao invés de ser no artigo 129 caput, na lesão corporal clássica, enfim, a lesão corporal do caput, ele acabou por incidir o nosso cliente na lesão corporal gravíssima. Só que acontece que a gente tem um impasse, que é a lei. O artigo 129, parágrafo 2º, ele tem um rol taxativo para dizer o que é uma lesão corporal gravíssima. Então, ele me dá ali os itens necessários para podermos considerar o que é uma lesão corporal gravíssima. Se o nosso legislador resolveu por trazer um rol taxativo, é porque eu acredito que nós devemos observar, olhar para a lei e ver quais são as hipóteses de lesão corporal gravíssima. E nós aqui não temos isso. Não há nenhuma dessas hipóteses, não há sequer laudo em nenhum sentido para demonstrar como foi essa lesão. Então, está completamente equivocada a adequação típica que foi feita pelo magistrado. Não há como se enquadrar a situação em dispositivo flagrantemente mais gravoso ao acusado, sem qualquer respaldo técnico mínimo necessário. Então, nós temos esse impasse que merece reforma urgente, que é a adequação típica correta para esse caso. E, de igual forma, senhores, merece também reforma da sentença no que tange a dosimetria da pena. Temos equívocos aqui de aumentos que são considerados exacerbados pela própria jurisprudência. Nós precisamos que seja considerada a culpabilidade do agente dentro dos limites dessa culpabilidade. Então, nós precisamos que seja valorado dentro de um limite. O apelante que é primário, não tem qualquer tipo de antecedente e que, de fato, realizou sua defesa técnica da melhor forma possível, conseguiu um resultado interessante no julgamento do júri, não pode, dessa forma, o magistrado, em vias transversas, querer puni-lo de forma diferente na dosimetria. Então, aqui nós estamos pugnando por uma reforma da dosimetria da pena para que seja aplicada, ainda que se entenda pela necessidade de se valorar negativamente as circunstâncias que foram valoradas negativamente, que é a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, que nós entendemos que são absolutamente inerentes ao tipo penal, que foi explorado em plenário e que é inerente ao tipo, às condutas dele, que seja, então, aplicado o patamar de 1/8 e não de 1/6, porque, de fato, acabou que foi uma punição muito exacerbada. Então, senhores, é nesse sentido a minha sustentação oral, para que em sede preliminar nós consigamos a anulação da sessão de julgamento por grave cerceamento de defesa e, no mérito, a reforma da sentença no tocante à condenação do acusado por lesão corporal, de modalidade gravíssima, para que seja adequada a condenação ao crime previsto no 129 caput, e ainda a reforma da dosimetria da pena, para se retirar a valoração negativa dos elementos do artigo 59, eis que todos eles são inerentes, sim, ao tipo penal. É a sustentação oral, devolvo a palavra, senhor presidente. Continua em discussão.